Está ativado e podemos começar. Temos que começar. Eu acho que temos por bem pedir desculpas aos que eventualmente estejam as tecnologias têm dessa, não é? Bom, boa tarde mais uma vez. Neste espaço, forma de pensar de vários economistas sobre, obviamente, a economia pública. E pretende-se também, com este espaço, ser um instrumento relevante na área da educação, a economia pública, formando e informando aos moçambicanos e não só sobre os principais temas de debate em economia pública do país. Esperamos também que há a média sobre a literacia económica. E hoje já vai a quarta vez, portanto é a minha primeira participação. Vamos falar de sistema fiscal e dinâmica da economia. E para esta conversa contamos com a presença de Constantino Pedro Marrengula, que é economista e também professor universitário. Contamos com Teodósio Bull, que é igualmente professor universitário em Economia Pública, Finanças Públicas, e também Derek Mulatinho, que é formador e consultor bancário. Infelizmente não vamos ter connosco o professor Pangará, por sobreposição da agenda, e vamos começar então. Eu vou começar pelo professor Teodósio Bull, que vou-lhe pedir que explique o que é isso de sistema fiscal. Boa noite a todos, boa noite, Ana, obrigado pelo convite. Não sei se me conseguem ouvir. Consigo ouvi-lo perfeitamente. Obrigado. Então vou começar por tentar partilhar aqui uma apresentação que nos vai ajudar a perceber o que está aqui em causa. Consegue ver a apresentação? Não consigo ver ainda, mas só vejo o professor Teodósio Bull que está a compartilhar. Pronto, agora sim, agora consigo. Sistemas fiscais e dinâmica económica. Exatamente. Bom, a nossa proposta, como foi dito pela Ana, é esta, falarmos de sistemas fiscais e dinâmica económica. Eu tomei a liberdade de fazer a minha apresentação hoje e aproveitar para homenagear uma pessoa que eu considero um grande filósofo. Repare que não estou a dizer músico, estou a falar de um filósofo, que é o Jeremias Ng'enyo. Não é? Para mim, Ng'enyo foi um filósofo e com o que nós vamos tratar hoje é algo que ele, de facto, tratou no passado e, se tudo correr bem, vamos ser capazes de perceber que, afinal, alguma coisa foi feita no sentido daquilo que ele reclamou no devido tempo. Então, vou adiantar, começando por falar dos sistemas fiscais, optando por me concentrar nos impostos. Não é? Um sistema fiscal envolve impostos, envolve subsídios, envolve transferências para as famílias, envolve muita coisa. Não é? Mas eu vou me concentrar nos impostos. Acredito que os meus colegas irão falar de outros aspectos do sistema fiscal. Exato. Eu vou começar então por pedir que diga quantos tipos de impostos nós temos neste país, não? Talvez pudéssemos falar disso mais tarde nas perguntas e respostas. Se me permite, queria apresentar aqui o conceito, não é? Por favor, por favor. E o alinhamento que eu fiz em relação a este tema. Portanto, eu vou tentar fazer aqui um enquadramento dos impostos, não é? Então, os impostos, como nós podemos ver deste diapositivo, enquadram-se nas políticas fiscais dos países, não é? Portanto, todos os países têm uma política fiscal, todos os países têm um sistema fiscal
e, portanto, eles têm impostos. E o que é que são os impostos? São dinheiro, portanto, fundamentalmente dinheiro, cobrado aos contribuintes de forma compulsória, portanto, de forma obrigatória. Todos os contribuintes são chamados a pagar um certo montante em dinheiro. Para quê? Para fazer face, não é, às receitas do Estado. E como nós vemos aqui neste slide, eles são a principal fonte de receitas do Estado. Okay? E uma característica interessante dos impostos é que eles não têm contrapartida direta associada ao pagamento. Portanto, quando um contribuinte paga um imposto, não espere do Estado uma contrapartida direta. As contrapartidas são sempre indiretas. Okay? E outro aspecto importante a ter em consideração é que os impostos incidem sobre o rendimento, mas é um rendimento específico, é o rendimento tributável. Por quê? Porque, como iremos ver mais adiante, nem todo o rendimento que nós ganhamos é ou deve ser tributado. Tem que ficar alguma coisa para nós. Tá? O Estado não leva tudo daquilo que nós ganhamos. Os efeitos dos impostos, infelizmente, são perversos, não é? São estes. Os impostos reduzem a atividade econômica. Por quê? Porque eles provocam a subida dos preços e provocam, naturalmente, a redução das quantidades transacionadas na economia, não é? E esta subida de preços e a redução das quantidades transacionadas provoca aquilo que nós chamamos de perda de eficiência social. Portanto, o que é este perda de eficiência social? É que os agentes econômicos passam a fazer de forma menos eficiente aquilo que sempre fizeram normalmente por causa dos impostos, ok? Isto significa que as pessoas compram menos do que aquilo que gostariam de comprar e os vendedores vendem menos do que aquilo que gostariam de vender, só por causa da introdução de um determinado imposto, ok? Vou definir também o conceito de rendimento tributável, que é para podermos ver, entender melhor os exemplos que vêm a seguir no contexto do sistema fiscal nacional. Portanto, o imposto ou o rendimento que é sujeito à tributação chama-se rendimento tributável, que vai ser igual ao rendimento bruto, portanto, aquilo que nós ganhamos, menos isenções e menos deduções. Portanto, no mínimo, todos os Estados, os Estados de todos os países têm esta preocupação. Olha para o seu contribuinte e diz, olha, tu ganhaste 100, destes 100, tira X para efeitos de tributação, reduz X, depois reduz K. Né? O nosso X, neste caso, seria isenções e o K seria deduções. É aquilo que sobrar, é onde vamos começar a conversar sobre a tributação. Portanto, vou cobrar aquilo que sobrar. Ora, o artigo 56, que iremos ver mais adiante, do Código de Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares, indica que as isenções no nosso país constituem 225 mil meticais por ano. Ou seja, nós, o Estado, não é? Todos nós somos o Estado, estamos a dizer, olha, nós, os cidadãos moçambicanos e residentes em Moçambique, estão dispensados de pagar qualquer imposto sobre o rendimento de pessoas singulares se ganharem até 225 mil meticais por ano. Ok? Portanto, quem ganha até 225 mil meticais por ano não paga IRPS. É o que se está a dizer. Está isento de IRPS, exatamente. Porque, sim, então é como se o Estado estivesse a dizer, olha, utiliza este dinheiro para os teus problemas, para as tuas despesas pessoais e da família. Não é? Não precisas de te preocupar, não estás em condições de ajudar o Estado. Isso é bom. O artigo 59, os artigos 59 e 60 falam das deduções. É mais pormenorizado, não vale a pena entrarmos por aí. Depois também os montantes são muito pequenos, né? É uma questão de pormenores. Com calma, numa outra ocasião, poderíamos discutir a questão das deduções. O que interessa
é sabermos que existem as deduções. Portanto, se alguém ganha 100, tira isenções, e neste caso nem se coloca a questão, não se calcula o rendimento tributável se alguém ganha 100 mil meticais por ano, ok? Mas quem ganha, por exemplo, 500 mil por ano, então já sabemos que vai retirar 225 mil e vamos ficar a conversar com ele sobre os 275 mil em termos de tributação. E aí, provavelmente, desses 275 mil, vamos tirar talvez mais alguma coisa relacionada às deduções, ok? E depois fica o rendimento tributável que o Estado vai querer, então, aplicar uma determinada taxa para saber quanto é que fica para si, ok? As taxas são individuais ou é uma taxa universal? Ou seja, dependendo de quanto é que a pessoa recebe? Sim. As taxas são gerais, iremos ver mais adiante, não é? As taxas são gerais, mas elas serão aplicadas dependendo da situação de cada contribuinte. Eu tenho aqui exemplos, vai perceber melhor o que está em causa, ok? Então, como sempre, temos que começar de algum lado. Estamos a falar de impostos, temos que ver a nossa lei-mãe, o que é que ela diz sobre impostos. Então, o artigo 127 da Constituição da República de Moçambique fala do sistema fiscal e diz que o seu sistema fiscal está estruturado para satisfazer as necessidades financeiras do Estado, realizar os objetivos da política econômica e garantir uma justa repartição do rendimento dos cidadãos. Está a ver, né? Esta é a preocupação do Estado, no contexto da Constituição da República, é esta, montar um sistema, garantir um sistema fiscal que ofereça isto aos seus cidadãos. Okay? Então, dito isto, vamos então à chamada operacionalização da nossa Constituição. Exato. Deixa-me só puxar isto para este lado. Exato. Vamos à operacionalização. Então, operacionalizamos. Eu escolhi o imposto sobre o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares. É uma questão de exemplificação. Existem outros impostos, né? Temos o imposto sobre pessoas coletivas, que são as empresas, né? Então, eu escolhi para esta apresentação apenas um imposto, por uma questão de simplificação, que é um imposto que interessa a muita gente também, né? Todos nós devemos nos preocupar com este imposto. Então, este imposto está previsto na Lei 19/2017, de 28 de dezembro. O seu artigo 33, né, fala do chamado regime simplificado de tributação. Acho que todos já ouvimos falar deste regime. E eu trago aqui alguns exemplos, porque este regime pode ser muito bom, mas pode estar a ser mal aplicado. Não por culpa do legislador, mas provavelmente por nós próprios contribuintes. Ora, vejamos. Está previsto neste artigo 33 que aqueles contribuintes da segunda categoria somos nós, trabalhadores independentes, por exemplo, não é? Não vou falar do trabalho dependente, vou falar do trabalho independente. Então, os pequenos negociantes, não é? Então, um pequeno negociante que tenha um volume de negócios inferior a 2,5 milhões de meticais por ano, pode, então, adotar este regime, não é? É livre de adotar este regime. E o que é que pressupõe este regime? Ele pressupõe que a contribuição desse indivíduo, desse empresário, pequeno empresário, seja de 75 mil meticais por ano, ou seja, 3%. Está vendo, né? Então, 3%. Mas estes 3% são problemáticos, porque estamos a admitir que o indivíduo que ganhe 2,5 milhões não fez absolutamente nada para os ganhar. Simplesmente ganhou 2,5 milhões num determinado ano. E o Estado diz, olha, dá-me 75 mil meticais desses 2,5 milhões. E 75 mil meticais corresponde a 3%. Pareceria tudo bem, não é? Pareceria tudo bem. 3% não, é pouco dinheiro, não é?
Mas Mas porquê que, todos nós... professor, Sim. porquê que seria problemático que um indivíduo ganhasse sem fazer nada 2 milhões de meticais anuais e que o Estado o tributasse em 75 mil meticais? Onde é que reside o problema? Onde é que reside o problema? Não, aí não há problema. Se a pessoa não tivesse feito absolutamente nada, até era pouco, né? Ok. Yeah. Então, as linhas seguintes que vêm aqui já tentam explicar esta situação. É que, na verdade, ninguém ganha 2 milhões e meio sem fazer absolutamente nada. É preciso trabalhar para os ganhar, não é isso? Exato. Gasta tempo, esforço, tem despesas associadas à produção, não é? Logo, o rendimento deste indivíduo, apesar das suas receitas terem totalizado 2 milhões e meio, o seu rendimento, na verdade, não foi de 2 milhões e meio. Vai concordar comigo ou não? Perfeito. Exatamente. Então, imaginemos que ele tenha tido tenha tido gastos no montante de 1 milhão e meio. Metade. É isso, né? 1 milhão, não, 2 milhões e meio, dá 1 milhão e qualquer coisa, por aí, né? Que é os que está aí, 1 milhão e... 1 milhão e 250, não é? 250 não. e 25? 1 milhão e 250. Exatamente, 1 milhão e 250. Então, admitindo que teve 1 milhão e 250, estes 75 mil meticais já, afinal, não são 3%, são 7%. Está a ver, né? Okay. O Estado disse, tu pagas 3%. Não é? Mas eu tive custos de 1 milhão e 250, afinal já não estou a pagar 3, estou a pagar 7%. Se o indivíduo tiver tido uma margem bruta de apenas 500 mil meticais, não é? O seu ganho tenha sido apenas de 500 mil meticais, produziu 2,5, mas gastou 2 milhões, então, afinal, o que eu pago ao Estado não é 3, é 15. Está a ver, não é? Porque o meu rendimento tributável em 500 mil meticais, afinal, é 15%. E nesta situação, até seria mais grave ainda, 27%. Como deve concordar comigo, um negócio de sucesso pode implicar, inclusive, despesas na ordem dos 2 milhões e 800 mil. Why not? Eu ficar apenas com 200 mil por ano, não é? Pois. Pagando 75 mil meticais, estou a pagar 75 mil meticais sobre um rendimento tributável de 200 mil meticais. Então, está a ver o filme, não é? Perfeitamente. Então, de facto, há espaço aqui e eu espero sinceramente que esteja errado, gostaria de estar errado sobre esta análise que estou a fazer, não é? Então, há espaço aqui para começarmos já a conversar seriamente sobre o que está em causa no regime simplificado. Ok. O que o professor está a dizer, de uma forma simplificada, até porque todos estão a acompanhar, uns não percebem assim uma linguagem técnica, mas a linguagem corrente. O que o professor está a dizer é que no nosso sistema tributário, quanto mais a pessoa ganha anualmente, paga menos impostos, e quanto menos a pessoa ganha, paga mais impostos. É isso que quer dizer? Não necessariamente. Não necessariamente, até porque este código adota um regime de impostos progressivos. Iremos ver mais adiante. O que eu estou aqui a dizer é precisamos ter muita atenção na interpretação do regime simplificado. Exatamente. É preciso ter muita atenção na aplicação deste regime simplificado, sob pena de perdermos dinheiro e não por culpa de ninguém, por culpa do próprio contribuinte. O Estado, a lei está clara, mas temos que perceber o que é que de facto estamos a pagar. Está a perceber? Perfeito. Portanto, quando alguém diz eu estou no regime simplificado e não preciso de me chatear, pago 3% do volume, porque existe a opção de pagar 3% do volume de negócios regularmente, não é? Sempre que eu vendo alguma coisa, entrego 3% ao Estado, não é? Vendo no próximo mês, entrego 3%, 3%, 3, ok? Se eu fizer
2,5 milhões nesse ano, no final do ano terei entregue ao Estado 75 mil meticais. Pois. Está a perceber? Exatamente. Pois, Agora, estou a perceber. e se eu tiver tido um custo global de 2 milhões, como é que ficamos? Tive apenas um lucro de 500 mil. Pois. E paguei 75 mil meticais. Então, Que tendo pago corresponde. 75 mil meticais, o meu imposto já não é 3%, é 15%. É de 7%. Pois. Não, neste caso seria 15%. 15%. Pronto, sim. Sim. Está a ver, não é? Então, Uhum. mas iremos perceber com os exemplos seguintes, porque a história não termina aqui. A história não termina aqui. A história continua. Uhum. Ainda no artigo 33, admitindo o regime simplificado, não é? Uhum. E admitindo que eu tenho que pagar 3%, o que está previsto, na verdade, os 3% que eu devia pagar ao Estado seria 15 mil meticais. Pois. E não 75 mil meticais. Por quê? Porque o número 3 deste artigo 33 diz que a matéria tributável é para certas atividades, para essas atividades, por exemplo, é 20% das minhas vendas. O que deve ser tributado é apenas 20% das minhas vendas. O que não então, tem acontecido. Bom, espero que aconteça. Eu espero que apareça alguém a dizer, não, isso acontece, o senhor está maluco. Estou mesmo à espera que alguém venha dizer isso. Ok? Então, na verdade, os 3% previstos na lei deveriam ser 15 mil meticais, não 75 mil meticais para quem tenha um negócio de exatamente 2 milhões ano. 2 milhões. Ok? Desde que o negócio seja este. Vendas de mercadorias, serviços de alojamento, restauração e bebidas. Ok? Uhum. Ainda no mesmo número do artigo 33, há uma outra opção, não é? Que é, se nós confrontarmos o artigo 33 com o artigo 56 do mesmo código, então, em vez de 15 mil meticais, na verdade, devíamos pagar 8.250 meticais. Por quê? Por causa daqueles 225, lembra-se? Sim. Todos nós temos direito a ficar com 225 mil sem que ninguém nos toque. Então, o rendimento tributável, os 30% seriam ligeiramente menores, logo, o que eu devo ao Estado não seriam 15 mil meticais, mas sim 8.250 meticais. Ok? Vamos continuar. Okay. Vamos continuar. Há outro tipo de serviços, portanto, onde a maior parte de nós nos encontramos, os consultores, por exemplo, professores universitários, estamos aqui. Então, se nós fizermos exatamente 2,5 milhões num ano, o que devemos ao Estado são 22.500 meticais. 22.500, exatamente. Mas se nos lembrarmos do artigo 56, afinal já não são 22.500, são 15.750 meticais. Para quem tenha um volume de negócios, não é? Se eu estiver a interpretar bem esta lei, não é? Este código, vamos precisar, se calhar, de um jurista para nos ajudar. Mas esta é a interpretação do economista. Não é? Pois. Ok. O que é que nós temos aqui? Isso já tínhamos visto. Será que este slide vai repetir? Ok. Então, começa a conversa já com a chamada retenção na fonte. Não é? Todos nós fazemos um trabalho, um biscatozinho. Não é? O nosso cliente, ao pagar-nos, é obrigado a reter na fonte 20% do que nos deveria pagar. Bruto. Exatamente. Okay. E é rendimento bruto. Ele retém 20% do rendimento bruto. Ok? Bom, o ideal seria reter 20% do rendimento tributável.
não é? Deveria ser capaz de E não- calcular e não o bruto. Ok? E não Mas o não bruto, vamos, exatamente. e não o bruto. Mas não vamos discutir isso porque é suposto devolver-me a diferença. No final do ano, o Estado No final é suposto devolver. Sim, sim. Mas vamos ver que diferença é essa. Hum. Portanto, há uma retenção de 20% no rendimento bruto. Agora, imaginemos alguém que tenha um rendimento bruto anual de 1.200.000 meticais. 1.200.000 meticais. É alguém que ganha 100.000 meticais exatos por mês, não é? Não é? Então, como a própria lei diz, o imposto é devido no ano seguinte. Portanto, nós só devemos o imposto de 2021, este ano, até março deste ano. Não é? Exatamente. Mas temos a questão da retenção na fonte. Não é? Apesar da nossa dívida ser no ano seguinte, ao longo do ano vamos deixando dinheiro com o Estado para garantir que paguemos no próximo ano o imposto devido. Tudo bem. Veja que a retenção na fonte para este rendimento bruto vai ser de 240.000 meticais. Anual. Anual, que são os 20%, não é? Sim. Se fosse mensal, seriam 20.000 meticais por mês. Por mês. Exatamente, 20.000 meticais por mês. Mas o imposto que este contribuinte deve ao Estado são 48.000 meticais. E tem que reembolsar 192 em março do ano seguinte. Até março do ano seguinte. Então, como pode ver, o negócio aqui parece que não foi bem calculado. Pois. Não foi bem calculado. 192.000 meticais em mãos alheias, não nas do próprio, é muito dinheiro desperdiçado. Lembra-se do primeiro slide ou do segundo slide em que dizíamos que um dos efeitos é reduzir a atividade econômica. Imagine o que não fariam estes 192.000 meticais nas mãos do dono. Exatamente. Está a ver, não é? Mas pronto, temos esta situação, provavelmente não confiam nos contribuintes, então, para garantir que o contribuinte pague, há retenção na fonte de 20%. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E nem sempre, professor, estou agora com o professor Teodósio Bula ou com o Constantino Marremula? É o Bula agora ainda sou Pronto, eu. Teodósio Bula agora, portanto, eu estava aqui a fazer uma confusão. E estes, e nem sempre as pessoas reivindicam até março o valor, não é? O reembolso. Exatamente. E o Estado, se calhar, não faz nada para devolver, não é? Claro que não, né? É importante que no final de cada ano, de cada exercício econômico, todos os contribuintes declarem os seus rendimentos. Está previsto no código que estamos a utilizar. Portanto, tem que ir à sua área fiscal, declarar os rendimentos e calcular com o Estado aquilo que pagou e aquilo que deve. Fazerem as contas e procederem às devoluções. E a devolução tem que ser feita nos primeiros 3 meses do ano seguinte, do ano da declaração. Já estou a perceber que o Estado me deve agora, portanto, vou começar a tratar disso. Eu espero que não apanhe um ataque cardíaco. Eu estava com receio disso. Muita gente vai apanhar ataque cardíaco porque há muito tempo espero que consiga recuperar de muitos anos anteriores. Né? Mas é importante isso. É importante isso. Tá, estou a perceber que o Estado me deve e infelizmente as pessoas não têm esta noção dos reembolsos. Ainda bem que estas conversas vão nos esclarecendo. Mas a lei está lá, a lei está lá, clarinha, não é? Com algumas nuances, algumas dificuldades. Os meus colegas depois vão me ajudar, vão esclarecer, vão rebater as minhas ideias, se calhar. Posso estar errado, é o que eu disse a Ana, espero estar errado, não é? Mas esta é a interpretação que eu tenho do Código de Imposto sobre pessoas singulares. Portanto, há dinheiro a haver, se vão encontrar ou não, depois isso já é outro assunto. E terminava com esta minha singela homenagem ao grande filósofo Jeremias Ngwenya, cantando com ele. A ele unga kwele res, ele kwela maela nini pakiti, a ele unga teki iva,
Iva Mailani do Maholo. Obrigado. Infelizmente deixou-nos este grande músico. Lembro muito bem, era criança quando o ouvia, mas lembro perfeitamente que foi um grande filósofo e fez a diferença com as suas músicas interventivas. Eu vou agora ouvir o professor, se calhar passar para o Derek Mulatinho e ouvir o professor Constantino mais tarde. Derek, consegue ouvir-me perfeitamente, não é? Perfeitamente, Ana. Pronto. Perfeitamente. Faça as explicações que o professor Teodósio Bull deixou ficar aqui. Percebemos que há alguns problemas nesse sistema de tributação. Conseguiste verificar quais são estes problemas e o que é que se pode melhorar? Bom, eu consegui acompanhar quer dizer, os postulados do Dr. Teodósio Bull. No entanto, eu teria um bocadinho de dificuldades em rebater exatamente nos cálculos que foram efetuados, visto Exato. que, pronto, ele estava a incidir a análise numa perspectiva daquilo que é o código do imposto sobre rendimentos da pessoa singular de forma simplificada, se eu não estiver enganado. E a Exato. perspectiva pronto, que eu ia trazer pronto, para aquilo que é este debate, não é olhar numa forma como os números estão aí a ser apresentados, mas numa dimensão mais, como é que eu posso dizer, mais macro, a olhar para todos aqueles que são os impostos. O que pode estar em causa, tanto é naquilo que o Dr. Teodósio aqui apresentou, pode estar relacionado com os princípios que norteiam aquilo que é o sistema fiscal. Estamos ali a falar dos princípios do benefício e no princípio da capacidade para poder pagar esses mesmos impostos e aquilo que deve nortear também a política fiscal, que é buscar ali a justiça e equidade fiscal. Nós poderíamos olhar para aquilo que é a capacidade das pessoas ou dos indivíduos que vão efetuar o pagamento desses impostos e verificar de que forma é que nós estaríamos a respeitar o princípio da equidade e da justiça que deve ser perseguido pelo Estado nessa perspectiva de cobrança de impostos. Isso é o que eu poderia me oferecer a comentar a apresentação que o Dr. Teodósio aqui apresentou. Naturalmente que existem problemas, eu não poderia dizer que não existem problemas, mas estes problemas iam nos conduzir àquilo que chamamos de reforma fiscal. E aí poderíamos analisar até que ponto é que essa reforma fiscal seria necessária e o que é que essa reforma fiscal pretenderia responder. Aí voltaríamos novamente aos princípios que são a base daquilo que constitui a definição de uma política fiscal. Exato. Pronto, voltamos então assim. O professor Constantino consegue ouvir-me perfeitamente, professora? Consigo ouvir. Eu tenho aqui uma questão e eu gostava então que o doutor respondesse sobre os tipos de impostos que nós temos em Moçambique, ou então se querer acrescentar alguma coisa em relação ao que o professor Teodósio Bull disse, está à vontade. Bom, obrigado Ana Maria pelas questões colocadas. Eu penso que talvez vou começar mesmo pelas colocações do professor Teodósio Bull. O que me ocorre naquelas colocações é que muitas das vezes nós fazemos as leis, mas nós não verificamos a consistência interna dos vários, não verificamos a consistência interna dos vários artigos dentro das mesmas leis. Se for a ver o que o professor Teodósio Bull disse, colocou 3 objetivos básicos, digamos, do sistema fiscal que estão estabelecidos constitucionalmente. Ninguém contesta a necessidade do Estado mobilizar recursos para financiar as suas despesas. Isto é básico, o Estado é nosso, então o Estado tem que financiar-se, naturalmente, não é?
Mas há dois objetivos que também concorrem com este primeiro, que é o objetivo de o sistema fiscal servir à política econômica. E a política econômica já é um conceito bem mais vasto, significa que estamos a pensar que o nosso Estado tem que perseguir objetivos de política econômica que implicam maior crescimento da economia, que implicam talvez menos inflação, que implicam equilíbrio macroeconômico, implicam, digamos, a questão de justiça social. Então, o que tenho notado com bastante frequência é que o objetivo prioritário da implementação destas leis é financeiro, é o objetivo financeiro. É que o Estado tem que ter dinheiro, e a gente olha para o contribuinte, aliás, a gente nem chama contribuinte, chama sujeito passivo. Quer dizer, as pessoas são pessoas que estão com dívida, e como estão com dívida, têm que pagar porque têm que pagar. Então, depois, nesse processo, a gente não verifica a coerência interna dos artigos. Por acaso, eu sou uma das pessoas que ficou mobilizada pelo imposto simplificado, né? Parece que é algo bastante interessante, quer atender, digamos, aos pequenos contribuintes e não sei o quê. Mas já aqui, com a colocação dos vários artigos que o professor Teodósio colocou, é possível ver que provavelmente estamos a tributar até pessoas que deveriam estar isentas da tributação. Estamos a tributar dizendo que é só pagar 3%. Quando a gente ouve 3%, a gente acha que é pouca coisa. Idem para a questão da retenção na fonte, dos 20% que temos que normalmente deduzir. Não temos muita certeza de como é que isto depois é canalizado para o sistema e depois há dinheiro já a recuperar, que muitos de nós, não é, dentro daquilo que é o código de impostos, há dinheiros que a recuperar por parte do cidadão, mas muitos de nós, por vezes, nem vamos depositar a declaração lá. Não vamos depositar a declaração lá e não conseguimos verificar o que é que nós temos a dar e o que é que nós temos a receber. São duas questões. E o problema não é que se o dinheiro ficar nas mãos do Estado, tudo bem, é ótimo. Mas a questão é, o Estado tem capacidade de ir ter com aqueles que fazem a retenção na fonte, consegue verificar isto, se os recursos que devemos recuperar nós como cidadãos para fazer gastos que são necessários para o crescimento econômico. Nós não temos, não conseguimos ter esses recursos, os recursos ficam no Estado e depois podem não ser devolvidos para a economia, que é o que é necessário para o crescimento. Não são devolvidos como deveriam ser devolvidos, provavelmente são concentrados num grupo específico, o que cria, de facto, no lugar de crescermos, não crescemos. Quer dizer, esta dimensão que penso que vale a pena voltarmos a conversar muito sobre esta questão, a coerência interna dos nossos códigos de imposto. Esta coerência precisa ser reverificada e as pessoas precisam ter melhor consciência tributária, digamos, para ter uma relação bem mais harmoniosa com o Estado. Agora, em termos de impostos, bom, nós temos várias categorias, né? Quando a gente fala de impostos, tecnicamente misturamos aquilo que nós pagamos, mas também podemos dizer que subsídio é um imposto negativo. Quer dizer, no lugar do Estado tirar, o Estado, digamos, dá às pessoas, faz transferências, como muito bem o professor Bull estava a colocar. Então, no geral, temos estas duas dimensões, subsídios e impostos, mas também depois temos já dois tipos grandes de impostos, né? Dois tipos grandes de impostos. São aqueles incidentes sobre o rendimento, que é o que fazem parte dos exemplos que o professor Bull colocou, né? Aqueles que incidem sobre o rendimento, o IRPS, o IRPC, imposto sobre as pessoas coletivas, o imposto sobre as pessoas singulares, além do imposto sobre as pessoas coletivas e o imposto sobre as pessoas singulares, temos também impostos sobre a produção, temos várias outras cobranças que o Estado faz que incidem
especificamente sobre os rendimentos das pessoas. Depois temos uma grande categoria que geralmente financia o nosso orçamento do Estado, que é o imposto sobre a despesa. É um imposto sobre a despesa. Quer dizer, do ponto de vista ideal, diríamos que os impostos sobre os rendimentos teriam que ter um peso significativo, digamos, no total da receita do Estado, mas, dadas as especificidades do nosso país, os impostos sobre a despesa são significativos, digamos, no financiamento do orçamento do Estado. Quando falo de imposto sobre a despesa, estou a falar do IVA, por exemplo, dos direitos aduaneiros, estou a falar do imposto específico, né? Imposto sobre o consumo específico, como grandes categorias dos impostos sobre a despesa. Depois disso, temos as várias taxas. Se quisermos pensar, que eu acho que esta questão é crítica, é que nesta onda da descentralização, nós temos que pensar que há outras taxas que são criadas ao nível dos municípios, que incidem exatamente sobre os mesmos contribuintes, que incidem exatamente sobre os mesmos contribuintes. Se nós formos... Ou seja... Sim. Continuando, professor. Continuando. Sim, então eu dizia que com a descentralização, passamos como cidadãos, como setor privado, passamos a ter sobre nós outros pequenos impostos e taxas que incidem sobre cada unidade de dinheiro que criamos. Se, por exemplo, só não estou a criar alarme, se formos para o distrito, houverem as eleições distritais, no ano que vem, nos próximos anos, dentro da nossa maneira de fazer as regras tributárias, os impostos, é provável que também os administradores comecem a cobrar a sua parte sobre o mesmo setor produtivo e as mesmas famílias. Então, ou seja, está a querer dizer que o sistema tributário não é favorável às pessoas, às empresas, ou seja, é pesado? Não há justiça nessa tributação, é isso? A questão de justiça é relativamente mais complexa, que precisaria de ser verificada, mas que o nosso sistema tributário é complexo, é efetivamente complexo. Temos uma multiplicidade de impostos e houve reformas tributárias, penso que houve reformas de 2008, houve reformas de 2012, não sei o quê. Mas o que é que o Estado fez? O Estado atacou o mesmo setor formal, e sobre ele aumentou impostos, sobre ele, o mesmo setor formal, que é pequeno, neste caso, sobre o mesmo setor informal, aumentou o nível de carga tributária. Por exemplo, há um discurso que nós estamos, do ponto de vista de raça de fiscalidade, nós estamos ao nível dos países da região. É um bom discurso, aparentemente, é 20%, 24% por aí. Mas a questão é, quando a gente fala do rácio de fiscalidade, que a gente pega os impostos e divide pelo PIB, não é? A gente está a falar desse rácio de fiscalidade. Só que a gente está a esquecer que ali embaixo no PIB, alguma parte do PIB não somos nós que estamos a produzir. É a Mosale, são as grandes empresas que não pagam imposto. Então, de facto, o 24% pode, se nós considerarmos o setor formal doméstico, é provável que o 24% se traduza em 30%, 40%, a gente não sabe. Porque podemos diminuir o tamanho se nós deduzirmos aquela parte daqueles que estão isentos, têm benefícios fiscais e não sei o quê, é provável que a gente diga que, afinal, o rácio de fiscalidade, pensarmos por unidade de meticais, o rácio de fiscalidade não é necessariamente 24%, é um pouco mais alto. É o que estou querendo dizer. Além de dizer que, de facto, o que a própria CTA tem dito é que o sistema de impostos é bastante mais complexo e todos os relatórios que se citam a questão da tributação colocam duas questões. Uma é
as taxas de impostos. Segunda é a questão da administração fiscal. A maneira como a administração fiscal lida com o contribuinte. Um pouco naquele exemplo que eu dei. Somos sujeitos passivos, não somos contribuintes. Não é? Somos sujeitos passivos, não somos contribuintes. Mas um princípio básico da tributação é que o Estado tem que fazer esforço de ter a nossa cooperação como cidadãos, para podermos pagar melhor os impostos. Exato. Eu vou voltar para, vou colocar o professor Teodósio de molho mais um bocadinho, passa a expressão. Derek, como é que olha, até que ponto a cobrança de impostos reduz a atividade económica no país? Desculpa, percebi. Está a falar comigo ou está a falar com o Dr. Teodósio? Estou a falar consigo, estou a falar mesmo consigo. Eu lhe perguntava até que ponto a cobrança de impostos reduz a atividade económica do país. É assim, temos de perceber o seguinte, que os impostos podem ser usados tanto para incentivar como também para desincentivar algumas iniciativas privadas. O que estou aqui a tentar dizer é o seguinte, quando é criado um imposto, ou quando nós decidimos, ou quando o Estado decide cobrar um imposto, vamos reduzir a parcela que está destinada à poupança, quer seja a poupança para o investimento ou para o consumo. Nessa medida em que ela reduz a quantidade de valores monetários disponíveis para o consumo ou para o investimento, vai, de alguma forma, retrair aquilo que são os investimentos privados. De outra forma, esses impostos que são cobrados, podemos aqui dizer, o Estado vai pegar, vai efetuar cobranças de imposto, reduz aquilo que são os investimentos privados e pode, de alguma forma, retornar esses mesmos valores através de investimentos ou incentivo no consumo para as camadas mais desfavorecidas. Nós podemos olhar aqui nessas duas perspectivas. Numa perspectiva em que vai reduzir aquilo que são os volumes monetários ou a quantidade de dinheiro disponível ou de poupança disponível para o investimento, e noutra perspectiva podemos ver esses impostos sendo transferidos pela via das transferências para as camadas mais desfavorecidas, incentivando de alguma forma aquilo que é o consumo. Mas tendencialmente a imposição de impostos tem sempre o impacto ou seja, retrair aquilo que é o investimento. É assim como eu poderia responder inicialmente esta questão, Ana. Não sei se terei ido ao encontro daquilo que pretendia. Perfeitamente. Exato. Perfeitamente. Agora vou passar então para o professor Teodósio Bula. Eu gostava de perguntá-lo quais são os princípios que o sistema fiscal deve reunir para que seja considerado ótimo. E não sei se quer comentar também em torno do que o professor Constantino disse e também do Derek. Sim, talvez depois de responder à sua pergunta. Isso. A preocupação de qualquer sistema fiscal deverá ser sempre a economia como um todo. Deverá ter a preocupação de garantir que o máximo do rendimento fique nas mãos do gerador desse mesmo rendimento, não é? É por isso que a reforma fiscal, a chamada reforma fiscal, não tem outra definição senão esta, que é baixar as taxas marginais de impostos e aumentar a base monetária ao mesmo tempo. A reforma fiscal é isso, não existe outra coisa. Então, um sistema fiscal tem que estar sempre preocupado com este facto, com esta preocupação de baixar as taxas marginais e aumentar a base monetária. Por quê? Porque quanto menores forem as taxas marginais, aquelas taxas sobre as quais aquelas taxas são usadas as taxas
que incidem sobre os rendimentos das pessoas, tanto coletivas ou singulares, não é? Quanto mais baixas forem, melhor para a economia. Por quê? Porque reduz consideravelmente a tendência para a evasão fiscal, por um lado. Por outro lado, o aumento da base tributária também elimina alguns espaços específicos. Importante, não é? Para o nosso exemplo, por exemplo, que eu apresentei, no contexto do rendimento sobre pessoas singulares, na minha opinião, talvez ainda não estejamos numa situação de precisar de uma reforma fiscal. O que nós precisamos neste momento é comunicar adequadamente o Código de Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares. Porque o que nós vemos, o que nós estamos a viver neste momento, eu, na minha opinião, temos um código muito bom, amigo do contribuinte ou do agente como é que é passivo? Agente passivo. Passivo, por favor. Exatamente. É agente passivo. Exatamente. Por acaso, este código é amigo dos contribuintes, mas não tem sido aplicado de forma amigável para os contribuintes. Vou lhe dar um exemplo. No sítio onde nós fazíamos machamba com a professora Maringula, espero que não tenha passado uma situação idêntica, não há retenção na fonte, na altura não havia retenção na fonte para rendimentos inferiores a 20 mil meticais. Está comigo, Ana? Parece que congelou deste lado. Está a ouvir-me? Perdemos a Ana. Mas creio Alô? que uma vez que estamos a gravar e vamos gerindo para ver se ela consegue. Se ela volta a entrar, sim. Exato. Vamos esperar um bocado por ela, não é? Está bem, eu vou então pausar a gravação. Ok. É mesmo com a preocupação de garantir, não é, que a sociedade caminhe para um sistema fiscal ótimo, não é? Aquele em que o Estado consiga arrecadar as receitas necessárias sem sobrecarregar desnecessariamente os contribuintes. E as reformas fiscais têm este condão de reduzir, não é, a evasão fiscal e também eliminar espaços de penumbra no espaço fiscal. Fica tudo claro para toda a gente. É por isso que eu dizia que, pelo menos em relação ao Código de Imposto sobre Pessoas Singulares, talvez nesta fase não estejamos a precisar de uma reforma fiscal, mas sim de comunicar melhor o código, preparar tanto os agentes do Estado quanto os próprios contribuintes, para este instrumento que é muito importante para a vida de cada um de nós. Imagine, por exemplo, que as pessoas estão habituadas, no exemplo que apresentei, a reter 240 mil meticais por ano, não é? Por causa de um rendimento de 1.200.000 meticais, quando, na verdade, deveriam pagar menos do que 40 mil meticais de impostos. Então, esta informação será que é de domínio público? Não é? É possível que não seja. E depois, as próprias empresas ou os clientes das pessoas, quando fazem a retenção na fonte, muitas vezes não o fazem de forma correta. Eu dizia, antes da linha cair, que andei na mesma machamba que o professor Marrengula, espero que ele também não tenha passado por isso. Por causa daquela isenção, não é, a que todos nós beneficiamos, dos 18.075 meticais, 18.750 por mês, não é? Então, as instituições sabem que quem receba
abaixo de 20 mil meticais, não é passível de retenção na fonte. Entretanto, se nesse mês tivesse já o azar de ter mais de 2 ou 3 turmas e recebesses, por exemplo, 21 mil meticais, aí já eles taxavam-lhe 20%. Ou seja... O quê? Exatamente, ou seja, ficavas com menos 4.200 meticais. E se no final do ano civil não fores reclamar esse dinheiro ao Estado, é um dinheiro perdido. Pois. Está a ver, não é? Por quê? Uhum. Porque, infelizmente, a taxa de 20% é sobre o rendimento bruto. Agora, imagina esta situação, Ana. O seu colega que recebeu 19.500 meticais foi para casa com 19.500 meticais. Tu que recebeste 21 mil meticais, foste para casa com menos 4.200 4 mil meticais. Não faz Ou seja, sentido. não faz sentido. Então, é importante comunicar o sistema fiscal no nosso país, comunicar os códigos, explicar os códigos com exemplos, para todos nós sabermos o que é que estamos a pagar, não é? E o que é que temos a ver, né, dos nossos rendimentos. Porque o dinheiro é nosso. O Estado não tem dinheiro. O dinheiro é das pessoas. Não é? Exato. O Estado é feito por nós, portanto, nós é que decidimos que tem que ser assim, mas que seja de forma correta. Não é? Isso. E como é que o professor avalia, então, o sistema fiscal do ponto de vista de eficácia financeira? É isso que estava a explicar agora? Sim, é o que eu estava a explicar agora. Em termos de eficácia, temos problemas sérios. Mas o sistema está bem concebido. Agora, falta os executores, não é? Nós, os contribuintes, e os agentes do Estado, os cobradores. Exato. Vamos então passar para um outro tópico que tem que ver com o sistema fiscal, obviamente, e o crescimento económico. Eu não sei se o professor Constantino consegue ouvir-me, já que recentemente tive uma dificuldade. Pronto. Professor, diga-me o que é que significa o crescimento económico e quais são os seus determinantes teóricos. Bom, basicamente, crescimento econômico é um conceito que é aplicado para descrever uma situação em que há um aumento da capacidade produtiva da nação. Há uma expansão, digamos, da capacidade produtiva da nação, do potencial de produção dessa nação, o aumento do próprio produto. Bem simplificado, teremos sempre crescimento econômico quando tudo o que nós produzimos, as famílias que produzem, as empresas que produzem, tudo o que a produção conjunta toda ela aumenta. Aí nós temos um cenário que chamaríamos de crescimento econômico. Agora, a questão é, teoricamente, o que é que pode provocar o crescimento econômico? Bom, se nós olharmos para a ideia de crescimento numa perspectiva de aumento do potencial dessa economia, então, vamos àquilo que o Derek já estava a dizer aqui, é que para nós crescermos temos que ter aumentos de investimento, o capital tem que aumentar. Para nós, outro fator importante, que neste caso talvez não é convidado para explicar para este debate de hoje, é que para crescermos também, quer dizer, sempre que tivermos aumento do fator trabalho, vamos ter efetivamente o tal crescimento. Se este aumento do fator trabalho implicar que as pessoas fazem coisas, efetivamente. Outra questão é que para ter maior produção, também tem que haver aumento da produtividade dos fatores de produção. Eu penso que talvez em jeito de introdução, depois os meus colegas podem adicionar, talvez aqui o principal elo de ligação entre o que estamos a conversar agora, sistemas fiscais e o crescimento econômico, é o que o Derek disse, é que
quando o Estado tributa o cidadão ou tributa as empresas, retira uma parte do seu rendimento, que poderia ser dedicado ao consumo. Né? Retira uma parte do seu rendimento que poderia ser dedicado ao consumo ou então à poupança. Essa E poupança... este consumo movimenta a economia, ou seja... Esse consumo movimenta a economia, tem essa dimensão. Tem uma segunda dimensão, é que as pessoas precisam de poupar para poder investir, particularmente numa economia como a nossa, em que o setor financeiro não ajuda. Então, as pequenas e médias empresas, o cidadão e por aí, tem que ter poupança própria para iniciar, ou poupanças de familiares, para iniciar um processo de investimento. Nós estamos muito a pregar a ideia de empreendedorismo, mas o empreendedorismo é alimentado, de alguma maneira, com alguma capacidade de poupança. Quando o Estado tira uma parte do rendimento dessas pessoas, essa poupança privada diminui. Agora, isso é bom, porque o Estado precisa de dinheiro, mas é preciso assegurar que depois o Estado devolve o dinheiro para a economia. Tirou dos privados, mas ele tem que depois devolver o dinheiro para os sítios que podem possibilitar o crescimento. Então, esta ligação me parece crítica. Há uma questão que muitas das vezes não consideramos, é que nós estamos num mundo globalizado, estamos a competir com os outros. Não somos uma economia fechada, autárquica. Nós estamos a competir com os outros, mesmo em relação ao dinheiro dos moçambicanos. Mesmo em relação ao dinheiro dos moçambicanos. O nosso Estado está a competir com os outros para o uso do dinheiro dos moçambicanos, porque os moçambicanos, se não ficarem atraídos com as condições locais, têm possibilidades de investir noutros sítios. Onde há esta facilidade nós temos de implantação de negócios. Sim, nós falamos muito de paraísos fiscais. Muitas das vezes os paraísos fiscais são consequência de infernos fiscais. Está a perceber? Pois. Há paraíso fiscal. Muitas das vezes esse paraíso fiscal é uma resposta. Há outras questões morais, não sei, mas não vamos colocar esta questão aqui no nosso caso. Há um paraíso fiscal, provavelmente que é uma resposta a um inferno fiscal. Então, o nosso próprio Estado, para os nossos próprios recursos, está a competir com os outros. E é preciso ter esta consciência, não é? Para fazer um pouco o que o professor Bull estava a colocar. É a questão de comunicar melhor o Código Fiscal, comunicar melhor os direitos dos contribuintes, porque, afinal, no Código Fiscal há direitos para as pessoas terem o senso de que o sistema também é justo. E quando o sistema é justo, as pessoas têm vontade de contribuir. Mas quando percebem que este sistema é um pouco injusto, reduzem o desejo e a vontade de contribuir. Eu ia colocar as coisas nesses termos para deixar... Ou seja, o Estado tem de criar condições para facilitar a implementação de negócios, não é? O empresariado. É isso? Exatamente. Porque falou agora que as pessoas, que Moçambique está a competir com outras regiões, com outros países. Ou seja, nestes mesmos países onde há essa facilidade por parte do Estado em criar condições para que as pessoas possam fazer negócios sem problemas, sem entraves, o que... Exatamente. Esta é a questão, este é o elemento que nós temos que sempre ter em conta. Não se pode negar a relevância do financiamento nosso em relação ao Estado. A questão crítica é como nós, ao mesmo tempo, asseguramos que este financiamento, esta forma, a tributação própria, não constitui um empecilho para o início de negócio, não constitui um empecilho
para, digamos, a entrada de novos investimentos. Note uma questão. Este país tem vindo a crescer, mas se for a ver as fontes do crescimento, há de ver, é a indústria extrativa, é o setor de recursos naturais, que o capitalista sempre vai onde facilmente pode ganhar dinheiro. Pode ganhar dinheiro. E depois, quem vem aí? São os grandes operadores que são capazes de sentar com o governo e negociar melhores termos do ponto de vista fiscal. As multinacionais. Com o governo, sim, negociam melhores termos do ponto de vista fiscal. Quando o Estado faz isso, dispensa cobrar a este grupo, tem que ir cobrar em algum sítio. Cobra aonde? Cobra no pequeno setor formal, nas pequenas e médias empresas, e cobra a nós que só conseguem nos apanhar na fonte, fazem-nos retenção na fonte. É sobre nós que vai incidir o sistema. É sobre nós que impõe, digamos, uma limitante para o processo até de nacionalização da própria economia. Exato. Derek Mulatinho, há aqui uma relação entre a tributação e o crescimento económico, porque nós temos vindo a acompanhar ano após ano a reclamação da CTA, que é a Confederação das Associações Económicas, que sempre diz que os impostos são extremamente pesados para os empresários. Ou seja, eles vêm amarrados nos seus negócios. Muitas vezes começam a abrir uma empresa e quebram porque são tantas exigências por parte do Estado que vale a pena fechar a empresa e investir em outro lado. Há esta relação de tributação e crescimento económico? Bom, é uma questão bem complexa esta que coloca. E é uma discussão que tem estado a ser feita pelos economistas já faz vários anos. E é tentar encontrar a relação existente entre a política fiscal e o crescimento econômico. Isso tem dividido aí as várias escolas do pensamento econômico. Pronto, existem várias visões, uma delas existe a visão ricardiana, depois existe a visão keynesiana, que divergem sobre os efeitos da política fiscal ao nível do crescimento econômico. O que se propõe ao nível da política fiscal, isto numa visão ricardiana, é que ela não produz efeitos reais, ou seja, que as políticas fiscais não produzem efeitos reais sobre a economia. Mas isso é uma visão ricardiana, ou seja, não vai afetar no produto da economia. Agora, existe uma versão que pode ser resumida nos seguintes termos, que é, se nós mantivermos fixa a trajetória de gastos do governo, tudo que são os gastos que o governo tem feito, a reduzirmos os impostos, efetuar um corte nos impostos a curto prazo, vai gerar, de alguma forma, um déficit público, neste caso, porque o governo, de alguma forma, vai reduzir aquilo que é financiamento através dos impostos. De alguma acontecer aqui, Ana, o Estado é outra modalidade de investimento que é pela via de emissão de títulos públicos que, por sua vez, poderão ser adquiridos pelas famílias. Agora, no futuro, o que se pensa é a fim de resgatar essa dívida pública que é efetuada pelos governos, caso eles optem por reduzir os impostos numa ideia de que poderão, dessa forma, poder afetar aquilo que é o crescimento econômico, o governo vai fazer o quê? Se recorre ao endividamento hoje, no futuro vai poder vai de alguma forma aumentar aquilo que são os impostos ou vai criar novos impostos, o que de alguma forma voltaremos à posição inicial. Agora, o que se viu é que este pensamento evoluiu de uns tempos para cá e a partir dos meados da década de 60 foram feitas várias investigações que passaram a discutir o papel da política fiscal ao longo prazo, tendo em conta o modelo de crescimento econômico que foi definido nessa altura por Solow.
Nessas análises, o crescimento econômico no estado estacionário, ou seja, sem que exista ali alterações, é determinado por fatores exógenos da economia, que não estão exatamente relacionados à economia, tais como crescimento populacional, aumento da população. E nós, no nosso caso, Moçambique, estamos num cenário deste, em que existe um crescimento populacional elevado, não existe, também afetado pelo progresso tecnológico. Nós não estamos numa situação em que temos investido em tecnologia. Assim, poderia dizer que a política fiscal afeta o nível do produto apenas durante a transição de um estado estacionário para o outro, mas a longo prazo a taxa de crescimento não é afetada. Se eu quiser resumir aquilo que são as várias correntes de pensamento sobre essa questão. O que vai afetar o crescimento econômico é a densidade populacional e o investimento massivo em tecnologias. Apesar da CTA estar a defender, ou seja, que o aumento dos impostos de alguma forma prejudica os seus negócios, aquilo que são estudos não corroboram com essa posição, não vão ao encontro dessa posição. O que vai afetar é o crescimento populacional, o investimento massivo em tecnologias. Nós estamos num cenário em que a população cresce e não temos investido em tecnologias. Isso, de alguma forma, sim, vai afetar aquilo que é o crescimento econômico do país. Quem sabe? A mesma pergunta faço... Sim. Não. Sim. Pronto. A mesma pergunta faço para si, professor Teodósio Bula. De que maneira o sistema fiscal afeta o crescimento económico, olhando para a estrutura da tributação? Obrigado pela pergunta. Eu acho que o colega Derek explicou bem. Se calhar nós precisaríamos de uma outra sessão para explorar esta questão da afetação negativa do nosso sistema fiscal, não é? No crescimento econômico. Aí já teríamos que explorar, de facto, o Código de Imposto sobre Rendimento de Pessoas Coletivas. O princípio básico da tributação é o de que só se tributa aquilo que foi ganho. Não é? Eu só posso dar ao Estado uma parte, uma percentagem pequena daquilo que eu ganhei. Se eu for trabalhador, então vou dar uma parte do meu salário. Se for um vendedor individual, vou dar uma parte das minhas vendas, não é? Admitindo que tive resultados positivos. É por isso que no Código das Pessoas Singulares, o Estado assume que só pode querer da minha parte 20% ou 30% das minhas vendas. Não é? 20% do volume das vendas é que será objeto de tributação. Ou seja, se eu vendi 100 mil meticais, o Estado diz que, olha, eu quero uma percentagem dos 20 mil meticais que tu ganhaste, por hipótese, ignorando aquela ideia dos 18.750, ok? Admitindo que não há aquela isenção que nós vimos. Então, eu teria que pagar 10% sobre os 20 mil meticais, não 10% ou 20% ou 32% sobre os 100 mil meticais. No contexto empresarial típico, não é? O Estado também, espera-se que o Estado vá pedir o que quer que seja ao empresário, não é? No contexto das margens, não é? Dos lucros que a empresa obteve. Se a empresa não obteve lucros, não há matéria coletável para o Estado, não é? É suposto, se eu tive, no meu exercício, gastei 1 milhão, né? 1.200.000, e tive de vendas 1 milhão, tive um prejuízo de 200 mil meticais. Logo, não é suposto pagar nada ao Estado, porque o meu lucro foi negativo ou foi zero. Multiplicando por zero dá zero. Mas, no nosso país, isso é o que teremos que explorar nas próximas ocasiões, a não ser que os meus colegas já tenham os dados mais consistentes. No nosso país, nós temos tributação sobre a produção. Quer dizer, o fato de eu ser empresário já tenho que pagar impostos.
tendo de procurar dinheiro de quaisquer Exatamente, das maneiras. Sou capaz. Até no momento de crise da Covid, Sim, o sim. empresário tem que arranjar dinheiro. Exatamente. Ou para seja, pagar nós temos um impostos. sistema. Exatamente, nós temos um sistema fiscal. E é típico, no bairro nós ouvimos isso. O cidadão comum moçambicano acha que um empresário, ser empresário, é sinônimo de ter dinheiro. Ter dinheiro. Ok? Pois. Mas é exatamente o contrário. É empresário, precisamente, aquele que não tem dinheiro e quer ter dinheiro. Pois. Então, temos que passar esta ideia para as pessoas. Que, olha, eu sou empresário porque eu quero fazer dinheiro, porque eu quero servir-te, porque eu acho que tu tens uma necessidade que eu sou capaz de satisfazer. Então, eu tornei-me empresário. Não é porque eu tenho dinheiro. Quem tem dinheiro és tu, que vais comprar o produto que eu vou te oferecer. Não é? Mas, como a generalidade da sociedade pensa que o empresário tem dinheiro, essas mesmas pessoas estão hoje no Estado. Têm o mesmo pensamento e acham que o empresário tem que dar dinheiro. Quer dizer, abriu a empresa, tem que pagar imposto. Eu vou te pagar imposto sobre quê? Sobre que matéria coletável vou te pagar impostos? É porque tu tens empresa. Então, nós temos situações de empresários que pagam sem ter receitas. Tem um custo. Tem custo com o Estado. Não vendeu absolutamente nada, mas já pagou impostos. Não faz sentido. Isso é ilegal? Isso está no ordenamento? Tem que ser explorado nos códigos. Tem que ser explorado, tem que ser... exatamente, temos que ir ao código, temos que ir ao IRPC, é o nosso desafio para as próximas ocasiões, temos que ir ao IRPC e esclarecer esta situação, porque de fato não faz sentido. Pois. E temos pequenos empresários, né? Sobretudo pequenos empresários, que acabam desistindo porque sofrem pressão de pessoas estranhas que vão lá cobrar, ameaçar. Então, a pessoa acaba desistindo do negócio. Mas se estas pessoas dominassem os códigos e soubessem exatamente o que têm a pagar, não estariam sujeitos a estas situações. E se entramos para o campo da corrupção, não é? Porque... Sim, mas o corrupto aproveita-se da ignorância das pessoas. Da ignorância das pessoas, exatamente. Sim, porque o corrupto chega lá e diz, olha, tu tiveste um volume de 1.200.000, devias ter pago 240 ao Estado. Onde é que está 240? Eu. Mas, na verdade, devia ter pago menos de 40.000 meticais. Pois. Então, a pessoa tira, bom, imagino, né? Se fosse eu, tiraria 100.000 meticais, dava a pessoa. Fazendo as contas, ainda fiquei com 140. É mentira. Eu devo ao Estado apenas 40.000 meticais. Pois. Só um exemplo. Sim, professor Constantino. Ainda na mesma senda que está a ser colocada pelo professor Bull. Em teoria, os impostos, a receita coletada pelo Estado deve seguir o ciclo econômico, mais ou menos. Se estivermos em baixo, em princípio, os impostos também deveriam mostrar uma tendência de ir reduzindo, porque não há atividade econômica e não sei o quê. Exato. Se estivermos a subir, em princípio, também os impostos coletados deveriam estar a subir. Nós temos um paradoxo, em princípio, no nosso caso aqui, em Moçambique, né? É que a nossa autoridade tributária está a todo momento a dizer que ele está a cumprir as metas, as receitas estão a subir. Momento... Essa questão que eu lhe fazer, exatamente. Sim. Mas não consegue cobrir, o orçamento do Estado é deficitário sempre, não é? Sim. No momento da Covid, quando as empresas estavam fechadas, a autoridade aparentemente cumpriu com as metas, em princípio, não é? Mas por quê? Às vezes o empresário tem que pegar o capital circulante e pagar impostos. Então, se o empresário pega aquilo que é seu capital circulante, paga impostos, deixa de comprar matéria-prima, deixa de pagar trabalhador, deixa de ter um negócio a fazer a sua rotação normal.
não é? Porque pagou imposto. Então, esta forma como, penso que o doutor Teodoro está a dizer uma coisa, agora teremos que explorar melhor o código, mas esta forma como o sistema foi concebido para não refletir a conjuntura, quis-se privilegiar a dimensão de eficácia financeira do Estado. Cria um custo terrível, digamos, para as empresas. Se você pega o capital circulante, paga imposto, pega o capital circulante, paga imposto. No dia seguinte, você não tem dinheiro para comprar pão. Exato. Não tem dinheiro para comprar pão. Então, como não tem dinheiro, aliás, para comprar trigo para fazer pão. Como não tem dinheiro para comprar trigo para fazer pão, diz aos trabalhadores para irem para casa. Então, esta questão da insensibilidade de todo o processo de produção dos códigos fiscais em relação aos momentos da própria economia. É uma questão que talvez mais numa outra ocasião... Oportunidade. É assunto para debater. Exatamente. Portanto, o Estado, só mais uma questão relacionada ao que estávamos a dizer agora, ou seja, o Estado não está preocupado se o empresário tem possibilidade para fazer o pagamento do imposto. Ele somente quer arrecadar sem olhar para estes pressupostos. Ora, nem mais, mas temos que ver se de facto a lei diz isso ou não. Exato. É preciso sabermos se a lei diz isso ou não. No IRPC, nada. Não temos nada. No IRPS, perdão. Não temos nada disso. Agora, temos que ir ver no IRPC se a lei diz isso ou não. A Constituição também não diz isso. Exato. Vamos então aprofundar este assunto numa próxima oportunidade. Derek, está a ouvir-me perfeitamente. Vou fazer essa questão, depois também espero que os professores possam responder também. O que impede uma maior elasticidade da receita fiscal em relação ao crescimento económico, Bom, essa é uma questão complexa. Eu estava a fazer leituras que era para tentar perceber de que forma é que poderia responder ou pensar essa questão. Se nós partirmos do princípio que qual é a ideia, o que é a elasticidade? Dizer que ela é uma medida que vai determinar o nível de sensibilidade de uma variável relativamente à outra. E nós estamos aqui a falar especificamente da receita fiscal, daquilo que é o resultado de todas as cobranças, de todos os impostos que são cobrados ao nível da nossa economia. Agora, para chegarmos a uma conclusão mais assertiva, para dizer o que é que poderia, o que é que impede esta maior elasticidade da receita fiscal em relação ao crescimento económico, nós teríamos aí pegar variável a variável e comparar com aquilo que é o nosso produto interno bruto. Estamos a dizer o seguinte, nós teríamos de olhar para aquilo que é o imposto sobre o rendimento de pessoas singulares e comparar com aquilo que é o nível de produção do produto interno bruto, pegar o imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas, o imposto sobre produção e idem. Agora, o que é que se tem verificado aqui? O que é que tem estado a acontecer? É que a base tributária não tem estado a ser alargada. Não há um aumento de número de contribuintes de forma proporcional ao crescimento. Não é isso que se tem verificado. São criados impostos ou são aumentados impostos sempre a incidirem sobre os mesmos indivíduos ou sujeitos passivos que o Dr. Marangula esteve aqui a enunciar quando debatíamos na nossa primeira parte. É isto que se tem verificado. Agora, se nós estivermos a dizer o que é que impede, se eu estiver aqui a teorizar, apenas a pensar, não tenho ainda respostas concretas que é para responder a essa questão de forma efetiva, eu diria que um dos fatores que pode estar a impedir é a incapacidade que temos de alargar a base tributária, e de buscar novos contribuintes que podem expandir ou aumentar aqui os valores de imposto que têm estado a ser arrecadados. Agora, eu gostaria de responder esta questão
voltando para uma das questões que foi colocada ao professor Teodósio Bull, depois que foi respondida também pelo Dr. Marangula, tinha a ver basicamente com a questão da eficiência. Eu penso que estas questões estão relacionadas com a forma como o Estado pensa o contribuinte, a forma como o Estado pensa o empresário e como a própria sociedade também pensa naquilo que é o tributo. A questão do Estado pensar que o empresário é quem tem dinheiro não é diferente do imposto de consumo, por exemplo, na importação de viaturas. Repare, nós estamos a tributar a importação de viaturas utilizadas, viaturas usadas de segunda, terceira ou quarta mão, quem é que sabe o que é que cobramos o mesmo valor que dá para importar 2 viaturas. Isto é o que tem estado a ser feito. Qual é o princípio? Qual é a base? Que registro? É difícil de avaliar. Agora, nós podemos dizer o seguinte, que é aquilo que o Dr. Marangula também esteve aqui a dizer, sob o ponto de vista de eficácia financeira, a autoridade tributária tem estado a cumprir com os seus objetivos. Mas aí a questão que nós temos que colocar quem é que define os objetivos da autoridade tributária. Se é a própria instituição cobradora dos impostos ou se é o governo. Estes objetivos são definidos pelo governo e a autoridade tributária anualmente tem cumprido com as metas, bate os recordes. Mas a questão é que, sob o ponto de vista de eficiência, de eficácia financeira, podemos dizer que não temos estado a cumprir. Por quê? Porque aquilo que são os impostos arrecadados pela autoridade tributária não cobre a despesa pública. Não cobre as despesas e nem cobre aquilo que são as necessidades de investimento do próprio Estado. E depois temos que retomar porque é que temos sido menos ambiciosos, se é apenas para cumprir as metas ou se estamos a orçamentar de uma forma incorreta. Aí eu não sou a pessoa apropriada, não tenho competências. Apenas é uma dúvida que eu também tenho. Eu, pronto, terminaria, para essa questão terminaria aqui. Pronto, já daqui a pouco vamos então encerrar este espaço de conversas, mas eu gostava de fazer a mesma pergunta ao professor Bull. O que é que impede uma maior elasticidade da receita fiscal? Não vou acrescentar muito em relação àquilo que disse o colega Deret, senão dizer o seguinte: a questão da arrecadação de impostos tem uma particularidade muito interessante. É que, à medida que for aumentando a taxa de um determinado imposto, a receita vai aumentar, não é? Vai acompanhar, numa primeira fase, vai acompanhar o crescimento das taxas, mas vai chegar ao momento em que ela atinge um máximo e, se continuar a aumentar a taxa, vais ter receitas menores do que as que obtinhas anteriormente. Portanto, é importante que o agente de cobrança de impostos tenha em mente a tal taxa de equilíbrio que lhe permita manter o nível de receitas adequado e não criar situações em que vai ter uma taxa elevada do seu agrado, mas o resultado final, naturalmente, não é o desejável, até pode ser pior do que o que se obteria com taxas muito inferiores. Então, a ideia continua a ser a mesma. É importante ter taxas baixas, porque assim vais ter muito mais pessoas a pagar pouco do que ter taxas elevadíssimas com pouquíssimas pessoas a pagar. Então, é uma matemática tão simples, não sei por que não passa na cabeça dos outros. Exatamente. Eu até usaria um exemplo para essa questão, uma linguagem mais simples. Se eu vendo refrigerante numa loja a 5 meticais, todos vão comprar aquele refrigerante. Sim, mas se eu vendo o mesmo refrigerante numa outra loja a 15 meticais, haverão menos pessoas a comprar. Ou seja, ganha mais quem vende mais barato, não é? Exatamente, desde que consiga cobrir os custos, não é? Exato. É preciso haver um meio termo. É preciso, sim. Professora Constantino, o que é que tem a dizer em relação a essa questão da elasticidade da receita fiscal? O que é que impede uma maior receita fiscal?
Bom, eu queria retomar a questão no ponto deixado pelo professor Teodósio Bolo. Por favor. Sim, esta ideia de que os impostos, à medida que sobem, as taxas de imposto à medida que sobem, estimulam alguma coleta do Estado, boa, mas chega a um ponto em que esta coleta começa a enfrentar resistência. Não sei se estamos lá no caso particular de Moçambique, mas os sinais podem estar a sugerir isso. Vou dar exemplos. Veja que quem é o primeiro a dizer que precisa de isenções é o próprio legislador. Quer dizer, há taxas que foram estabelecidas na importação de carros, há taxas que foram não sei o quê, na importação de vários bens. Mas quem é o primeiro a pedir que merece não pagar impostos é o legislador, aquele que produziu a lei fiscal. Este é um ponto. O segundo É interessante. o segundo ponto é que esta apetência que as pessoas têm de ter isenções já demonstra alguma preocupação com o nível de taxa. Não estou a dizer que se fosse 10%, as pessoas iriam pagar, mas esta predileção por isenções disto, isenções daquilo, os investidores estrangeiros, quando vêm, a primeira coisa que colocam é ver se... É claro que todos estão querendo minimizar o fardo a pagar, mas esta tendência de pedir benefícios, aqui benefícios acolá, e o Estado dizer, tudo bem, aí vou te dar benefício. Isso já mostra que, de fato, pode estar a haver alguma coisa com o nível de carga fiscal que está sendo pago. Pode estar a haver alguma coisa com o nível de carga fiscal que está sendo pago. Então, o que eu, só para adicionar e terminar aqui, é a questão de que, de fato, o ideal é que o sistema seja sensível ao que acontece com o produto interno bruto. Quer dizer, à medida que o produto interno bruto cresce, as nossas receitas também deviam crescer um pouco mais em alinhamento com isso. Mas para isso tem que tributar aquilo que estava a dizer os colegas, tem que tributar todos, a base tributária mais larga, tem que tributar aqueles setores em que você faz mais dinheiro. Vamos lá, estamos a fazer muito dinheiro no turismo. Temos que poder tributar no turismo, em Bazaruto. Temos que poder tributar no turismo. Eles onde estamos a fazer mais dinheiro. Estamos a contabilizar dinheiro. Estamos a fazer mais dinheiro este ano e ano passado. Crescemos por causa da indústria extrativa. Então, para o Estado ter mais receita, tinha que ter condições de tributar mais estes setores. Quer dizer, você, se não cobra de onde você é capaz de ganhar mais dinheiro, você dificilmente pode andar. É como assim, Ana Maria, se tu não cobrares pela tua especialidade como jornalista, vais ganhar dinheiro aonde? Vai perceber? E é um fator muito interessante que o professor disse agora e vem-me à mente, que é uma questão muito engraçada que existe neste campo de turismo, em que várias instâncias turísticas, as cobranças são feitas no exterior, no estrangeiro. Ou seja, se um moçambicano quer usufruir, tem que pagar, por exemplo, em randes. E isso interfere na colheita de impostos. Paga-se diretamente nas contas sul-africanas, porque mesmo aqui na Ponta Douro, Ponta Malongana, Ponta Mamole, há muitas casas em que temos que pagar com a moeda estrangeira para uma conta que está no estrangeiro. Este é um dos grandes desafios. Quer dizer, nós temos, para podermos conseguir fechar a relação que nós temos, a relação entre receita e despesa, que é uma relação que tende a se agravar. Então, temos que resolver esta questão. As nossas joias da coroa, o que estão a produzir do ponto de vista de dinheiro para o Estado? Se nós conseguirmos resolver esta equação de que
as nossas joias da coroa estão a ser tributadas, não exageradamente, mas com justiça, não é? E estão a contribuir, porque são elas que estão a gerar dinheiro, que geram muito dinheiro. Não é aquele que paga o imposto simplificado para o pequeno contribuinte, não é o professor que é apanhado com os 20% que tem que pagar, e foi para lá porque tinha decidido, digamos, que aquilo é machamba, tem que arranjar mais algum. Não é este. Sim, são as joias da coroa que devem contribuir mais para os cofres do Estado. Exato. O professor Teodósio Buri, para encerrarmos, estava mesmo a comentar em relação a essa questão de pagamentos no estrangeiro, para usufruirmos aquilo que é nosso, por exemplo. Se há uma interferência direta para o déficit de recolha de impostos. Bom, eu infelizmente não tenho como comentar, porque de facto não sei como é que funciona. Sinceramente não sei como é que são feitas as contas dessas empresas, mas que é verdade, sim, se nós quisermos fazer férias em muitas das instâncias localizadas no nosso país, o pagamento é feito fora, não é? Tem que se pagar, tem que se comprar, até sai mais barato, até ligeiramente mais barato comprando fora do que comprando localmente. Então, não sei o que dizer, porque de facto não conheço a realidade. Não sei como é que o Estado lida com esse tipo de empresas. Já falámos, só para terminarmos, vamos mais 5 minutos, de uma forma telegráfica, vou pedir que comentem sobre a reforma fiscal, que é o último tópico. O professor Bull disse que não era necessária uma reforma fiscal no país, correto? O que é que significa uma reforma fiscal? 2 minutos para cada um, 2. Correto. Como eu disse inicialmente, é simplesmente baixar as taxas de imposto, não é? As taxas marginais de imposto, e aumentar o número de contribuintes. E neste momento não é necessária uma reforma fiscal? Não, eu acredito que não. Pense comigo. Imagine, estamos numa situação em que o atual código do IRPS, neste momento, estou a falar do IRPS, não do IRPC, esse ainda vamos discutir numa próxima ocasião. O atual código do IRPC diz o seguinte: se a ANA ganha 100 mil meticais por mês, não é? Deve 10% sobre 20 mil meticais, ou seja, deve 2 mil meticais por mês. E nem estou a considerar os 18.750 que tem que estar fora. Então, admitindo que não existe aquela isenção dos 18.750, não é? Se fossem os 100 mil meticais, calculávamos 20% ou 30%, dependendo do negócio que a ANA estivesse a fazer. Acho que, como jornalista, acho que são 30%. Então, deve 10% sobre 30 mil meticais, ou seja, deve 3 mil meticais nos 100 mil, não é? Nos 100 mil que ganhou, não é? Significa que no ano seguinte vai sentar com o Estado e dizer: olha, eu devia-te 3, ficaste com 20, passa a cá os 17 mil. Tão simples quanto isso. Então, eu não vejo aí um grande espaço para ainda discutirmos isso. O código é perfeito para nós. O problema é que nós não vamos atrás dos 17 mil no final do ano. Pois. Derek Mulatinho, essa questão, é necessária uma reforma fiscal ou vais para o mesmo diapasão que o professor Bull? E vou fazer uma outra questão, que já tinhas comentado. Como é que se pode aproveitar as tecnologias de informação e comunicação para tornar o sistema fiscal muito mais eficaz, eficiente e promotor do crescimento económico? Falavas que não há essa, não há, no país não há essa preocupação em se usar a tecnologia para beneficiar, portanto, o sistema fiscal ou a arrecadação. Ok, muito obrigado. Primeiro, vou começar pela questão inicial que fiz, se nós precisamos da reforma fiscal ou não, ou se eu ia no mesmo diapasão com o professor Teodósio Buri. Desta vez eu lamento, vou ter de discordar do querido professor Teodósio. Eu sou da opinião
sim, de uma reforma fiscal. Se nós estivermos a pensar numa reforma fiscal, estamos aqui a falar de uma reformulação de impostos e suas formas de cobrança. Estávamos aqui falamos de formas de cobrança, como o imposto tem sido cobrado. A visão que o professor Teodósio Bulo trouxe sobre o imposto que estava aqui a apresentar, ele é aplicável numa situação em que eu, indivíduo singular, presto serviços em nome individual e, no final, pago um imposto simplificado de 3%. Mas vamos imaginar para aqueles indivíduos que se encontram enquadrados dentro das empresas. Eu, funcionário, trabalho numa empresa, afiro um determinado rendimento, vou pagar consoante, a partir acima dos 22 meticais, o Estado vai fazer incidir uma taxa que vai variar de forma progressiva. Isto é o que tem estado a acontecer sobre o rendimento de pessoas singulares, trabalhadores, neste caso. É dependente de terceiros, acho que esta é a categoria. Agora, vejamos o seguinte, nós estamos a entrar numa vertente em que o Estado tem estado a descentralizar, e o debate de centralizar ou desconcentrar as funções. Aí existem várias vertentes que poderíamos tentar perceber o que é que está a acontecer. Mas temos a ideia das autarquias, temos a ideia dos municípios, e o debate que tem estado a ser feito é o Estado tem estado a descentralizar, mas não tem estado a descentralizar. Há alguns serviços, mas não faz a descentralização da coleta dos impostos. Esta é uma das questões que pode ser levada numa questão da reforma fiscal. Fora isto, há uma componente que o professor Marangula insistiu aqui nas diversas intervenções que fez, que tem a ver com a capacidade da nossa própria economia reagir aos momentos, aos ciclos econômicos que estamos a viver. Nós vimos que na fase da Covid, uma grande dificuldade do nosso sistema fiscal a adaptar-se ao momento. Então, isso está ao nível do Código dos Impostos em vigência que existe em Moçambique. Aí sim precisaríamos de voltar mais uma vez aos vários impostos que existem, conseguir adaptar aos ciclos que estão vigentes. Repara que o pacote de aceleração econômica que abarcava ali a componente do IVA teve que ir ao Parlamento, que é para poder entrar em vigor apenas neste ciclo. Então, são estas questões que devemos encontrar, de alguma forma, mecanismos céleres de poder adequar o imposto ao ciclo econômico que nós estamos a viver. A outra componente é revisitarmos a quantidade de impostos e vermos de que forma que nós poderíamos conseguir agregar os vários tipos de impostos e criar um imposto único. Fora a componente dos reembolsos. Repara o seguinte, um indivíduo que tenha despesas escolares, despesas hospitalares, que esteja a recorrer ao sistema privado ou outro tipo de despesas de transporte, por exemplo, deveria encontrar, ou o Estado deveria encontrar mecanismos de poder reembolsar determinados valores que esse indivíduo paga pela utilização de serviços que deveriam ser prestados por si, que estão definidos na Constituição. É assim como funciona em outras economias. O indivíduo paga, guarda os seus recibos, apresenta às autoridades tributárias, e o Estado faz o reembolso. É uma forma de angariar mais pessoas, as pessoas poderem perceber que de alguma forma estão a participar. O Estado tem sido justo, tem sido transparente e por aí em diante. É nessa perspectiva que deveríamos sim abarcar pela reforma tributária. Agora, a última questão, só para eu terminar, tem a ver com que forma que nós podemos aproveitar as tecnologias de informação e comunicação. Eu vou dar um exemplo que nós temos estado aqui a falar, que também está relacionado com isto. Fala-se hoje em dia o Estado moçambicano, o governo ou o país foi colocado numa lista cinzenta por causa do branqueamento de capitais. Isto muitas vezes tem a ver com a quantidade de dinheiro que circula fora da economia. Eu não consigo ver a autoridade tributária, o Banco de Moçambique e as outras instituições a tenderem a vir a participar. Fazem com que se recorra mais vezes ao sistema financeiro. O sistema financeiro, por excelência, tem a capacidade de alguma forma, reportar as transações para que o Estado possa tributá-las. Nós, quando efetuamos uma compra, pagamos um determinado serviço à cobrança de imposto de selo, há uma comissão que depois vai para o Estado. Essa é uma dimensão. A segunda dimensão tem a ver também com a capacidade da autoridade tributária poder chegar às instituições que têm, que efetuam venda de serviços, poder aceder à base de dados de cobrança de recibos, faturas
e poder mapear essas transações com aquilo que essas mesmas instituições declaram lá para o final. Isto também não existe. Então, as tecnologias podem ser usadas nesse sentido e noutros que eu não consigo, com este tempo, aqui trazer. Exato. Eu vou então pedir a intervenção do professor Constantino Pedro Marrel Mula. Como é que se pode aproveitar as tecnologias de informação e comunicação para tornar o sistema fiscal eficiente, eficaz, justo? E também iria lhe perguntar se, na sua opinião, o país precisa de uma reforma fiscal. Obrigado. Eu entendi o argumento do professor Bull aplicado ao Código de Imposto sobre os rendimentos. Eu penso que talvez precisemos de não só pensar no Código de Imposto sobre o rendimento, pensarmos a globalidade do sistema. E é aí onde acho que há trabalho que precisa de ser feito. E esse trabalho também tem que ter em vista o que ele definiu, que é a questão de reduzir, digamos, os impostos, reduzir a taxa marginal de imposto. Temos que ter esta perspectiva. O que eu sinto é que o governo adotou uma espécie de uma abordagem incrementalista do tratamento dos impostos. Quer dizer, quando sente que as despesas estão a aumentar, liberta os níveis mais baixos, cobre mais, cobre mais. E esta abordagem é perigosa, porque as pessoas que estão a ser cobradas são efetivamente as mesmas. Então, provavelmente, é provável que a gente tenha um código moderno sobre o rendimento de pessoas coletivas, mas o código sobre as despesas ainda é um assunto que precisamos debater. Então, ainda há coisas que precisamos de ver como é que podem ser feitas melhor. O exemplo dos carros é paradigmático. A questão das isenções também é paradigmática, não é? É que as isenções em si são fonte de várias distorções na economia, do ponto de vista de eficiência, do ponto de vista de justiça fiscal, do ponto de vista até de eficácia financeira do próprio Estado, é que perde dinheiro, que talvez no lugar de cobrar 50%, se cobrasse 10%, teria esse dinheiro. Algum dinheiro daqueles que têm direito às isenções é perdido neste processo. Então, eu acho que há trabalho que precisa ser feito, um conceito geral de que o sistema é um pacote. Então, como é um pacote, precisa de ser aperfeiçoado. Agora, eu penso que as TICs são críticas e a própria AT, no seu plano estratégico, define as TICs como elemento fundamental. Não é? As TICs, as máquinas fiscais, estas coisas todas. Mas, por vezes, tem a janela única, mas não abandonou algumas práticas, digamos, da papelada. Mas nós teríamos TICs a agilizarem as coisas, acontecerem rapidamente. Há um projeto das máquinas fiscais. Até agora, arrancou, não arrancou, a sua expansão onde é que está? Está a perceber? Outra questão fundamental é que, se você usa as tecnologias de informação e comunicação, dificilmente você tem espaço para se usar e auditar essas tecnologias. Você reduz o espaço da fuga e evasão fiscal. Reduz o espaço da fuga e evasão fiscal. Provavelmente, aí até teríamos mais advogados em favor de mudanças dos impostos, se todas as pessoas pagassem os impostos. Exatamente. Então, poderiam sentir que, de fato, estão a pagar impostos. Então, como estão a pagar impostos, teríamos muito mais advogados. É quando você não paga, você não fica advogado de um projeto. Aquele projeto parece daquele grupo dos empresários ali que estão a reclamar impostos, mas não sei o quê. Não é? Por quê? Porque
aqueles empresários não conseguem contornar o sistema. Aqueles que conseguem contornar, contornam. Mas se eles fossem colocados na rede das tecnologias de informação e comunicação, provavelmente a CTA já teria muitos membros neste momento. Pois. É por aí. É por aí. Muitas questões ficaram por serem esclarecidas. Penso que numa próxima oportunidade poderemos voltar a falar de alguns temas levantados à volta deste tema de hoje, que é o sistema fiscal e dinâmica da economia, que é o que estávamos a falar hoje. E eu penso que nesta conversa que nós tivemos, tentamos então trazer informação útil para as pessoas que estão a acompanhar-nos neste momento. Eu vou dizer então muito obrigada ao Dr. Constantino Pedro Marrangula, ao Dr. Pedro Bull e também ao Dr. Derek Mulatinho por esta prestação hoje. Pedro Bull então Pedro Bull é meu sobrinho. Eu sou Ana Maria Pedro Albino, portanto, Teodósio Bull. Tá bom. Então, já estava incluído, peço desculpa, já estava incluído na família. Tudo bem, tudo bem. Obrigada, professor Teodósio Bull, obrigada, professor Constantino Pedro Marrangula e também ao Derek Mulatinho. Vemos então numa próxima oportunidade. Obrigado, foi um prazer, boa noite. Boa noite. E para quem nos estava a acompanhar, obrigada, até a próxima.